Vamos lá? Podemos começar aí, o diretor do... Podemos? Já está valendo? Pode ir lá. Obrigado. Então, assim, o conteúdo programático, nós vamos falar um pouco do que é a medicina espiritual, as evidências, a composição do homem integral, mediunidade, cérebro, mente, consciência, fluidos e energia, patologias espirituais, condutas, tratamentos, terapias complementares espirituais. Aqui é um curso de práticas, aqui é uma liga, né, de práticas integrativas e complementares. Ótimo. Tudo apagado? Não, acho que assim. Não, assim tá bom. Assim tá bom. Ou assim? Não, assim tá. Isso. Assim tá ótimo. Anamnese espiritual que a gente vai fazer é bibliografia. Vou fazendo já, ela vai passando ali pra gente. Então é legal da gente saber o que é o conceito de saúde hoje pela Organização Mundial de Saúde. Então, saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual, social, e não meramente a ausência de saúde ou de uma enfermidade. Então, a saúde, que é o termo que a gente trabalha, é mais amplo. Então, a Organização Mundial de Saúde hoje já contempla o termo espiritualidade para isso. Vai um adendo aqui, que inclusive tem vários compêndios da diferença entre religião e espiritualidade. Esses dias uma aluna falou uma coisa muito legal. Ela falou que a religião é a burocratização da espiritualidade. Ou seja, a religião nada mais é do que a espiritualidade, mas claramente existem vários segmentos. Dentro do conceito humano, dentro da humanidade, né, nós temos várias religiões. Cristianismo, islamismo, budismo, vários. Mas a espiritualidade não divide, é uma coisa única. Isso é muito legal. Próximo, falar. Então, introdução à medicina espiritual. Nós estamos aqui, obviamente, numa faculdade de medicina. Então, falar de medicina espiritual é uma coisa muito legal. Pode passar. Por quê? É legal, são dois textos longos, mas depois a nossa aula vai ser bem prática. Eu vou pedir até para alguém ler. Basicamente, a medicina que vocês estão estudando aqui, e já tem os profissionais, os médicos formados, vão atuar no corpo físico, diretamente, como ser biológico que somos, certo? Então nós vamos atuar nas patologias do corpo físico. Então a gente vai sempre atuar nos efeitos dessas doenças que nós temos no corpo físico. E toda a conduta e terapia vai se basear nisso. A medicina, assim chamada tradicional ou terrena, ela é maravilhosa. Em nenhum momento a medicina espiritual vai deixar de recomendar ou aplicar essa terapia. Ok? Isso é muito importante de ser dito. Nunca vai se deixar de falar, deixe de fazer isso ou aquilo. Pelo contrário, a medicina espiritual só vai dar uma visão mais ampla para que, como vocês profissionais de saúde, ou até pacientes, pessoas que estão com doenças, possam ter uma visão mais ampla do que está ocorrendo para atuar melhor no efeito. Beleza? Dr. Bezerra de Menezes. Resumindo, a medicina espiritual atua nas causas, enquanto que a medicina terrena atua nos efeitos. Então, por exemplo, uma pessoa tem um câncer, pegando um extremo, toda a conduta da medicina terrena vai atuar em cima disso para eliminar aquele câncer. Só que a medicina espiritual vai chegar e vai perguntar, mas como que surgiu esse desequilíbrio para chegar nesse ponto? Entenderam? Então, basicamente, a medicina espiritual trabalha as causas, não os efeitos. Os efeitos, vocês estão numa faculdade, vocês vão aprender muito bem isso. Próximo. Aí tem mais um texto longo que é muito legal, mas eu não vou pedir para ler tudo, senão vai ficar muito caro. Mas o que é mais legal aqui que se diz isso, é que a medicina, quando ela é compreendida de uma maneira mais ampla, vocês vão compreender, eu tenho certeza que a doutora aqui, ninguém melhor que ela para dizer com pouca experiência. Quantos anos de experiência, doutora? 31 anos de experiência. Está aqui, como diz no Amazonas, de onde eu venho, está aqui ela que não me deixa mentir. Um médico, um profissional de medicina, uma médica, nada mais é que um sacerdote divino nesse planeta para amparar mazelas humanas. Então prepare-se quando vocês formarem, os já formados, que é a profissão mais digna que se tem, porque ampara o sofrimento humano. E vai se tornar efetivamente, diretamente, um instrumento de Deus. Isso é maravilhoso. A senhora concorda comigo, doutor? Então isso é muito legal. Próximo.
Uma coisa que choca um pouco, principalmente para quem está doente, fala que doença é uma bênção. Porque, na verdade, a gente tem que compreender a tal da doença como a oportunidade de mudança para aquele indivíduo, e nós mesmos também, nós ficamos doentes, nós somos seres biológicos, para que a gente possa refletir e analisar as condutas que nós temos em relação à vida, que é um alerta que vem aos pouquinhos, às vezes é uma dorzinha de cabeça, às vezes, e vai piorando. Mas se a gente não tiver uma conduta adequada em relação a tudo que a gente faz, aquilo vai tendo consequências cada vez maiores. E ninguém melhor que si mesmo para saber dessas condutas. Próximo. Então, a base da medicina espiritual, nós temos que ter algumas considerações, senão não vai fazer sentido. O primeiro é que existe uma força, chame como quiser, chame de universo, para facilitar eu chamo de Deus, mas é uma força que move tudo e a todos. Basta olhar nós mesmos. Tem o Charles Chaplin, vocês são novinhas, não vão lembrar, mas é o Carlitos. Ele era um ator que ficava imitando lá, ele era um grande ator. E ele falou uma coisa muito legal uma vez. Ele perguntaram para ele, você acredita em Deus? Ele falou assim, cara, eu não só acredito, como eu vejo Deus em tudo. Eu vejo Deus nas plantas, vejo Deus nas flores, na chuva, no sol, mas principalmente eu vejo Deus quando eu me olho no espelho. Porque olha o nosso corpo humano, todas as condições e causas desses bilhões de células que estão aqui agrupadas, para fazer esse movimento do dedo, é um milagre. Porque vem um comando cerebral que passou por todo... Concordam comigo? Então nós temos que ter isso, que existe uma força de onde tudo surge, de onde surgem todos os fenômenos. E na Universidade do Amor a gente chama, para facilitar, de Deus. O nosso espírito, a gente vai ver, é a centelha divina. É o que Jesus falava, que nós somos a centelha divina. Todos os ensinamentos espirituais mais antigos vão sempre falar que nós somos a centelha divina. Que esse corpício físico ele é transitório, mas o nosso espírito é imortal. Existe uma dualidade espiritual e material no mundo. Tudo no mundo é dual. Aquele símbolo, nós vamos ver daqui a pouco na medicina espiritual, Yin Yang, vocês já viram? Muita gente até faz tatuagem. Aquilo nada mais é do que mostra a dualidade da vida. Nós estamos numa dualidade nesse planeta, nessa dimensão material e espiritual. Existe um ciclo de reencarnação e renascimento. Então a gente está em uma vida, mas a gente já teve várias vidas passadas e teremos muitas vidas futuras. A gente precisa compreender isso para entender a medicina espiritual. É disso que a gente vai compreender, aliado à lei de causa e efeito, que são as leis divinas universais, que é a segunda aqui que eu estou falando, que nós vamos aprender algumas hoje, que a lei de causa e efeito, o que é o tal do karma. Todas as ações que você fizer, você vai colher os resultados do que você fez. Então, ações positivas, resultados positivos. Ações negativas, resultados negativos. Não existe punição, existe uma consequência dos nossos atos. E aí, por exemplo, quando vem uma pessoa que não tem movimentação corpórea, deficiente, cego, isso é, obviamente, diretamente relacionado a vidas passadas. Senão a gente não compreenderia. Crianças que vêm com mazelas, zika vírus, várias coisas, né? Microcefalia, que é muito chocante se a gente não tiver essa visão espiritual. Mas tem um propósito muito maior. Pluralidade de mundos, que é legal da gente falar, que o nosso planetinha é um planetinha bem pequenininho, num sistema solar bem pequenininho, numa Via Láctea bem pequenininha. Então existe uma pluralidade de mundos, que a gente vai falar um pouco, se tornar médico de si mesmo. É muito fácil um paciente olhar para vocês, doutoras, doutores, eu quero a cura. Mas se você não der a consciência para aquilo ali, falar, olha, eu posso te ajudar, te amparar, mas quem tem que caminhar é você mesmo. Então isso é muito importante. Autoconduta e terapias de amparo espirituais. Isso é o que a gente vai ver. E hoje a gente fez essa visita aqui em Ribeirão Preto e tem outros locais que existem muitas condutas e terapias espirituais que são maravilhosas. Mas a melhor, sem dúvida, é a gente se melhorar, se tornar um ser humano melhor. A gente mudar a nossa conduta em relação à vida. Próximo. Composição do homem integral. Agora a gente vai entrar naquele slide do medicina espiritual aqui. Aí vamos entrar aqui. Aqui, isso, agora pode mostrar, isso mesmo, visualização. Acho que é lá, visualizar
Lá em cima, visualizar tela grande. Modo tela cheia. Isso, por favor. Pode passar. Então é legal a gente entender, como eu acabei de falar, existe uma tríade universal, yin yang, espiritual, material, existe uma energia que move tudo isso, que é Deus. Nossa. Isso aqui eu disponibilizo tudo em PDF para vocês depois. Então nós temos o plano espiritual e o plano material. No plano espiritual, nós somos compostos, tanto quanto no material, de um espírito e de uma membrana que circunda esse espírito, que é chamado de perispírito. Eu uso a terminologia do espiritismo, mas existem outras terminologias. O importante não é a terminologia, o importante é o conceito. Então tem gente que chama corpo astral, e assim vai os nomes, mas nós vamos compreender isso melhor. Então, como não existe morte, o que existe é a cessação do corpo físico, que ele tem um prazo de validade, todo mundo sabe disso. Basta se olhar no espelho, né? A gente nasceu novinho, cada vez vai piorando. Ou melhorando, né? E então é legal da gente compreender isso. Quando a gente, assim chamado, morre, na verdade a gente não morre, a gente volta para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Isso aqui é transitório e muito rápido. Mas nós temos aqui no plano material o quê? Espírito, perispírito, corpo físico. Quando a gente fala de medicina, que vocês estão aprendendo, atua-se no corpo físico. A medicina espiritual vai atuar aqui. Próximo. Então, o que é o espírito? É essa centelha divina. E ele é formado do quê? O nosso espírito, afinal. Existe uma formação. Aí que é o legal. O nosso espírito, a nossa essência, é formado de emoções e sentimentos. Somos isso em essência. Não é uma identidade que se cria numa existência. Sou médica, sou advogado, sou paulista, sou nordestino, sou corintiano, palmeirense. Isso é uma identidade criada. Essa não é a nossa essência, porque isso é transitório e efêmero. A nossa essência é espírito. É essa centelha divina. E ela é formada de emoções e sentimentos. E é nessas emoções e sentimentos que surgem as causas dos efeitos patológicos. Está entendendo? Então a gente tem que atuar nessas emoções e sentimentos. Como eu dei o exemplo anteriormente, um câncer é porque a pessoa entrou tamanho desequilíbrio emocional e sentimental que reverberou ou somatizou, que é o termo, no corpo físico. Então na medicina espiritual a gente tem que atuar nisso. Então, como eu disse, o perispírito é a membrana do espírito. No plano material, como eu disse, esse perispírito, aqui nós somos nós. Nós temos o espírito, o perispírito do nosso corpo físico. Então o perispírito, ele faz o quê? Ele media e transporta todas as informações que nós temos ao longo de uma vida, de emoções e sentimentos. Então aqui, a escola, que é a nossa vida, a gente vai ter muitas emoções e muitos sentimentos. Sejam eles positivos que negativos. Mas tudo para o nosso aprendizado. Tudo para a gente incorporar espiritualmente. Próximo. Nós temos, quando estamos encarnados, uma coisa dentro de nós que se chama fluido vital. E que Charles Richer deu o termo que se chama ectoplasma. Então, o nosso corpo, assim como dos animais, dos vegetais, existe um fluido vital chamado de ectoplasma. E é muito legal de estudar isso. É um dos grandes temas da medicina espiritual, que a gente vai compreender um pouco melhor dentro dos fluidos. Então, vamos lá. No plano espiritual existe o espírito, a membrana que é o perispírito, e existe a aura. Você já deve ter ouvido falar de aura, né? Então, a aura é diferente do perispírito. Na verdade, a aura é uma emanação luminosa do perispírito, que a coloração vai variar de acordo com a evolução espiritual de cada um. Em essência, nós somos todos um. Todo mundo fala isso? Somos todos um. Somos todos filhos de Deus, irmãos. Até aí, beleza? Só que tem uma diferença. Nível de consciência. Isso é muito importante. A essência é a mesma. Então, tanto que Jesus falava, somos deuses, sois deuses. Mas níveis de consciência totalmente distintos. Então, o nosso planeta tem níveis de consciência de tudo. Tem gente que está estudando um curso desse, e tem gente que está lá ouvindo um sertanejão no botecão. Sim ou não? E tem gente aprontando por aí, roubando, matando, mentindo. Certo?
a essência é a mesma, mas níveis de consciência diferentes. Então a gente nunca, quando a gente fala somos todos um, é verdade, mas com níveis de consciência distintos. Além da aura, nós temos um corpo mental. Esse corpo mental é de onde surge tudo, e ele está no plano espiritual. Pode passar? Então é assim, dentro do nosso plano espiritual, ainda nós temos 7, que você já deve ter ouvido falar, centros de força, que são os famosos chakras. São centros de forças que se localizam no nosso perispírito e que, se eles estiverem em desarmonia por várias situações, vai ocasionar inúmeras patologias. Próximo. Então, o homem integral, quando está encarnado, ele é composto dessas, eu brinco aqui, as camadas de cebola. Então, só para relembrar, então ele é um espírito, ele tem um perispírito, ele tem a aura, tem o corpo mental, tem o fluido vital, tem o corpo físico e tem os chakras. A medicina tradicional atua no corpo físico, a medicina espiritual vai atuar em todas essas outras camadas. Interessante, né? Isso é muito legal de saber. E aí, é como uma faculdade de medicina. Precisa de tempo, não é num curso aqui rápido que a gente vai aprender essas terapias. Então, já fica o convite de todos e irem aprofundando nesses temas. Vamos lá? Então, no nosso plano material, esse fluido vital, ele está presente em tudo. Por exemplo, quando a gente vai numa cachoeira, quando a gente vai na natureza, quando a gente vai na Amazônia, a gente se sente muito bem. A gente vai no mar, sim ou não? Quando a gente vai esquiar na neve, lá no Chile, não é legal? Viu? Por quê? Porque existe uma troca muito grande, fluídica, entre nós e o ambiente que a gente está. Quando a gente está num ambiente extremamente artificial, essa troca é muito pobre. E se a gente não tiver essa troca, a gente vai perdendo. Então existe um intercâmbio fluido ectoplasmático que é muito importante. Como vocês moram no interior de São Paulo, muito embora Ribeirão seja uma cidade enorme, vocês têm condição de estar sempre em meio à natureza quando quiserem. Seja numa chácara, numa fazenda, num rio. E a gente se sente muito bem. Isso vai equilibrar o nosso organismo com esse intercâmbio ectoplasmático. Existe um professor de química da Unicamp, Dr. Tubino, que ele escreveu vários livros sobre isso. Eu até recomendo, quem quiser aprofundar nesse tema. E em breve a gente vai fazer um bate-papo com ele e vou disponibilizar no canal. Aí a gente vai aprofundar sobre ectoplasma e um tratamento que se chama ectoplasmia, que está dentro dessas condutas e terapias espirituais. Pode passar? Mas é legal, vocês estão entendendo o conceito, como é que... Ótimo. Então esse intercâmbio bioenergético ectoplasmático ocorre entre nós, seres humanos, a gente já tem essa troca fluídica, quando a gente está na natureza, e com, obviamente, com as energias das estrelas, que estão sempre bombardeando o nosso planeta, e o próprio Sol e a Lua também. Nós estamos imersos no hálito divino. Esse hálito divino é chamado fluido cósmico universal. Em outras tradições, é chamado de prana, principalmente na Índia. Quem faz yoga sabe o que é pranayama. É um exercício de prana. Prana é essa energia que envolve tudo e a todos. Na medicina chinesa é chamado de Qi. E você já deve ter ouvido falar de Reiki, que quer dizer isso, que é energia universal. Só que eu uso o termo fluido cósmico universal. É a mesma coisa. Ele está presente em tudo e em todos. Também. Mesma coisa. Você aprendeu isso no Provida, é isso? Viu? Mesma coisa. É o que eu falo. A terminologia não é importante. O importante é o conceito. E aí o que acontece? O legal é que no nosso corpo mental, o nosso pensamento, que surge do corpo mental, a gente não vê, mas ele movimenta esse fluido. E essa é uma grande coisa que a gente chama de irradiação mental. E ela pode ser tanto material quanto espiritual. Próximo. Então nós temos Deus, que é da onde surge todo esse fluido cósmico universal, que é o plasma divino, e ela pode ser, e ela mantém tudo, que tanto nós encarnados, quanto espíritos desencarnados. Não tem diferença. A diferença do encarnado e desencarnado é que nós temos o nosso corpício. O desencarnado não tem, mas ele está aqui do nosso lado. Gostou do corpício, é isso? Próximo. Ela tá rindo toda hora que eu falo corpício, ela ri, tá bom. Beleza. Aí, como eu disse, o nosso espírito, ele é formado de emoções e sentimentos.
Emoções e sentimento é uma energia associada. Quando a gente gosta de alguma coisa, o nosso coração até dispara, né? E quando a gente tem repulsa, a recíproca é verdadeira. Então, nós somos, na essência, esses sentimentos. E aí é muito legal da gente entender uma coisa que muita gente confunde. Mente e cérebro. Cérebro é o aparato físico que está no corpo físico. A mente, ela está no plano espiritual. Então, quando a gente desencarna, a gente não tem o cérebro, mas tem a mente. E essa mente, ela tem duas características. Uma coisa se chama memória. Então, por exemplo, por misericórdia divina, a gente quase não relembra de vidas passadas. Porque vai que a gente aprontou muito. O remorso é muito grande, é melhor nem lembrar. Às vezes a gente não quer lembrar nem ontem que a gente andou fazendo, né? Imagina vidas passadas. Mas existe uma memória que nós carregamos de muitas vidas. E quando a gente volta para o plano espiritual, a gente vai relembrar de tudo. Inclusive dessa. E aí a consciência já é o nível de discernimento que cada um tem de ter uma ética pessoal que ninguém precisa falar mais para você. Não precisa roubar, não precisa matar. Não precisa. A gente já vai ter essa consciência dentro da gente. Por quê? Por experiências de muitas vidas. Porque a gente sabe que praticando bem a gente faz bem, praticando mal nos faz mal. Então é muito legal. E dentro daqui do nosso cérebro, que é o corpo físico, nós temos uma glândula pequenininha chamada glândula pineal. Já ouviram falar dela? Então, dentro da medicina terrena tradicional, é ela que regula as funções endócrinas do nosso corpo. Só que o legal é que ela faz exatamente isso, mas ela vai além. Ela é a grande antena nossa com o Criador, com Deus. Porque não sei se vocês sabem que dentro dessa glândula existe um materialzinho que todos nós temos, que eu já falei na última aula, que é o quê? Cristais. Nós temos cristais dentro do nosso cérebro, nessa pequena glândula pineal. Isso é maravilhoso. Todo mundo sabia que tinha cristal na cabeça aí? Muito bom. Todo mundo já sabe, então não precisa dar aula aqui, podemos ir para outro lugar. Pode mudar, por favor. E aí, esse cristal e essa nossa dimensão é que nos dá a nossa condição humana diferente dos animais. Nós somos mamíferos, certo ou não? Somos mamíferos. Quem não sabe ainda, nós somos mamíferos. Mas assim, o que nos diferencia o humano dos mamíferos é o nosso nível de consciência muito além de todo outro tipo de animal. Se a gente se comparar com um primata, um chimpanzé, um macaco, 99% é igualzinho. Mas o nosso nível de consciência é absurdo. Não tem nada parecido. Porque nós somos seres já com uma consciência muito elevada. E os nossos pensamentos é o que determina o nosso corpo. Então isso é muito importante. O pensamento é de onde surge tudo. Ele faz o fluido e o pensamento, se a gente não controlar esses benditos pensamentos, eles têm uma ação avassaladora no nosso corpo físico. Então, os pensamentos e ações negativas atuam e prejudicam o nosso espírito e o nosso corpo físico por consequência. E o contrário é verdadeiro, pode passar. Pensamentos e ações positivas atuam e beneficiam nosso corpo e espírito. Pode passar. Uma coisa que é legal é ter sintonia. Quando a gente sintoniza com uma pessoa, é que nem sintonizar um rádio. Porque nós vamos ter a mesma frequência de pensamento. Quando todo mundo tem a mesma frequência de pensamento, a gente se une e vai fazer uma coisa legal, que nem vocês da LAPIC, que é essa liga maravilhosa. Porque vocês estão unidos na mesma frequência de pensamento. Próximo. E é uma frequência, nada mais é que um comprimento de onda. Então, quando a gente tem pensamentos positivos, nosso comprimento de onda é grande. Quando a gente tem pensamentos negativos, ela fica diminuta e tem consequências nefastas sobre o nosso corpo. Então, a famosa vibração positiva que nós temos que cultivar sempre vai naturalmente evitar uma série de consequências físicas no nosso corpo. Que a gente vai encontrar paz, amor, fraternidade, caridade, serenidade. Próximo. E o contrário, de novo, é verdadeiro. Uma vibração negativa tem essa ação terrível no nosso corpo, que é o quê? Medo, ódio, raiva, inveja, mentira e palavras de baixo calão. Isso tem um efeito terrível sobre nós.
Então, toda vez que a gente falar em medicina espiritual, nós vamos ter que ter uma conduta muito disciplinada com os nossos pensamentos e como a gente age em relação ao mundo. Porque uma doença é consequência de você estar completamente equivocado e contrário às leis divinas. Então, é como eu disse, aí a doença vem como agente regulador para você se olhar e falar, alguma coisa você não está legal, não. Isso para todos nós. Aí o que a gente tem que falar? Parar e observar. Então aqui, nós somos o que comemos. A nossa alimentação não é só física, é alimentação mental principalmente. Então, eu sempre falo que a alimentação espiritual, que a gente possa escutar músicas pacíficas, notícias e filmes edificantes, porque se a gente ficar vendo notícias de político o dia inteiro, é o que está acontecendo no Brasil hoje. Não existe paz, seja de um lado, seja do outro. Pelo amor de Deus, né? A gente tem que ter a nossa vida, o mundo gira, né? Mas enfim, é um exemplo que para a gente ter esperança, a gente ter fé, resiliência e conhecimentos espirituais. E ter uma alimentação aí sim física mais natural, mais vegetariana, mais leve e mais frugal. Isso é muito importante, porque daí a gente vai encontrar o nosso equilíbrio. E uma alimentação desarmônica vai ocasionar um desequilíbrio. E a gente sabe disso, não preciso falar. Alcoolismo, tabagismo, drogas, poluição, extremamente carnívora. E no lado espiritual, quando a gente escuta música muito obscena, notícias e filmes violentos, dar ouvido à mentira, à maledicência, isso vai prejudicando a gente. Nós somos como uma esponja, uma anteninha. E quem pode dar limite e alterar isso, somos nós mesmos. Não adianta a mãe da Manu falar, mas não faz isso, faz aquilo, ou a nossa mãe e o nosso pai. Elas vão falar, mas quem vai fazer no final é isso que os espíritos mais elevados fazem com a gente. Ué. Todos, sempre. Eles não vão carregar a gente no colo. Eles vão sugerir. Mas quem tem que caminhar, somos todos nós. Próximo. E aí nós temos, obviamente, as influências espirituais. Isso acontece muito dentro das condutas espirituais. Assim, nós temos essa influência. Então, aquela coisa. Pessoas muito negativas, do nosso lado, a gente vai ter, obviamente, uma influência negativa. E pessoas positivas, a gente vai ter uma influência positiva. A gente precisa evitar influências negativas? Não. Mas a gente pode chegar, muda o teu comportamento, não tá legal, senão não vai ter jeito. Não é? É isso que a gente tem que fazer. Porque daí, às vezes, a pessoa também fala, nossa, é mesmo, né? Não tenho observado isso. E a gente começa a mudar a nossa vibração. Aí as terapias espirituais, como eu disse, ela vai atuar para equilibrar essas causas. Então, principalmente, eu coloquei as principais terapias espirituais. Porque conduta e terapia da medicina terrena, vocês sabem de cor salteado e estão aprendendo aqui. Mas esses espirituais. Então, hoje, por exemplo, a gente visitou lá um local que trabalha com fitoterapia, vinculado ao Ministério da Saúde, porque realmente o nosso Sistema Único de Saúde, assim chamado SUS, nosso é maravilhoso, que ele contempla inclusive isso, de a gente ter esse conhecimento absurdo que o Brasil tem, de fitoterápicos, de plantas medicinais, vinculado ao próprio Ministério da Saúde, e ter acesso a isso. Isso é muito bom. Então nós temos os florais, que hoje eu vou falar um pouco também, tem os fitoterápicos, que são plantas medicinais, os homeopáticos. Homeopatia é diferente de alopatia. Aí vai uma ressalva, daqui a pouco a gente vai falar de Hahnemann. A alopatia, ela é contrária à doença. A homeopatia, ela é similar à doença. Ela vai potencializar e ampliar a nossa autoimunidade para combater aquela mesma situação. É muito interessante a homeopatia. Hoje, também no Brasil, é reconhecido a medicina homeopática. Muito embora muita gente, principalmente os alopatas, vão olhar um pouco assim, não, isso aí não sei não, é placebo. Mas enfim, a verdade é que a homeopatia funciona muito bem e não tem efeito colateral. Enquanto que a alopatia tem muito efeito colateral. Mas, de novo, nada contra a alopatia. Porque ela tem sua eficácia sim. Todo mundo sabe que ter uma grande dor de cabeça e tomar um dipirona ajuda. Mas também tem a fitoterapia. Uma grande dor de cabeça de tomar um chazinho muito bom. E também o chazinho da vovó que ajuda. Os passes,
muita gente conhece como reiki, jorei. Passe é uma coisa maravilhosa, porque o passe nada mais é. Jesus curava com passe. Isso é gratuito e todo mundo pode fazer. É impor a mão, mentalizar, porque esse fluido cósmico universal vai ser movimentado por você mesmo, o seu magnetismo animal, humano, e vai passar para o outro. E ainda amparado pela espiritualidade amiga. Isso é uma coisa assim que no Brasil, graças a Deus, a gente tem tudo quanto é lugar. E é uma coisa que funciona muito bem. Prece. Quando você entra, faz uma oração, sem dúvida nenhuma vai te ajudar bastante. As irradiações mentais, porque como o pensamento ele movimenta o fluido cósmico universal, ele ajuda bastante. As irradiações bioenergéticas, como eu disse, que a própria natureza dá, e assim chamadas cirurgias espirituais. Existem no Brasil vários hospitais locais que fazem cirurgias espirituais. Não tem, na sua grande maioria, intervenção física, ela é espiritual. E aí depois eu vou sugerir um dia, quem sabe a gente possa visitar algum desses locais no Brasil, que existem inúmeros. Então, o que acontece em uma cirurgia espiritual é assim. Primeiro você tem que fazer como na medicina terrena, tem que fazer um agendamento, fazer uma anamnese espiritual, mas aí vai ter um médium que vai intermediar junto com o corpo clínico espiritual num local adequado, sério, que vai sugerir àquele paciente um tratamento. E geralmente é feito, primeiro se faz um tratamento no perispírito desse paciente, com muito passe, fluidoterapia, a pessoa vai ter que entrar numa alimentação adequada, e depois ela vai sofrer uma intervenção no seu espírito, no seu perispírito, pelo corpo espiritual. Ela vai ficar deitada e ali vai ser feito isso. Tem um filme agora, eu não vi ainda, mas chama Predestinado, que conta a história de Arigó. Arigó foi um cara famoso no Brasil, que ele fazia intervenções cirúrgicas cortava e não saía sangue, etc. Existem alguns casos assim, mas na verdade isso só existe para mostrar para a gente que isso funciona, para a gente ter fé. Mas não precisa ter essa intervenção. Por quê? A grande terapia espiritual é a gente alterar a nossa conduta de corpo, de fala e de mente. Que nem ontem encontrei uma grande amiga. E todos eles sempre perguntam uma coisa. Marcelo, você que trabalha com fitoterapia, com florais, eu quero um remédio bom para ressaca. Qual o melhor remédio para ressaca? Não beber. Então é isso. Se a gente não altera a nossa conduta, estou com efizema pulmonar, mas não quero parar de fumar. Como, doutora, que a gente faz? Vocês estão entendendo? Se a gente não alterar a nossa conduta, não vai ter, obviamente, a tal da cura. Todo mundo quer milagre. Milagre, ultimamente, existe. Mas o mais importante, então, é sempre a gente, na medicina espiritual, a gente alterar a nossa conduta. Nós temos uma condição de corpo, de fala e de mente. Então, se a gente altera a nossa conduta em relação ao nosso corpo, nós temos o corpo físico. Se a gente se alimenta melhor, evita tabagismo, alcoolismo, a gente exercita o nosso corpo que nós precisamos, obviamente a gente vai ver a consequência disso. Para muito melhor. Isso é corpo. De fala, se a gente para de mentir, se a gente para de fofocar, para de falar mal dos outros, para de falar mal de político, para até de falar de político, a gente melhora. E muito. Porque, tipo, já passou. Aí fica, né? Você perpetuando isso. Enfim. E mente, porque o nosso pensamento é de onde surge tudo. Aí a gente tem que cultivar como um grande jardim a nossa mente. Porque se a gente se deixa influenciar por isso, a gente fatalmente vai adoecer. Próximo. Então, o que são as doenças? Na verdade, que vem no nosso corpo físico. É um desequilíbrio de emoções e sentimentos. Todo mundo sofre traumas emocionais e sentimentais aqui no planeta. É humano. Todos nós. A gente está aqui para aprender isso. E a gente tem que ter esse controle. E geralmente a gente não quer ter esse controle. A gente quer fugir dele, se sedar, se embriagar, sei lá o quê. Até o extremo se suicidar. Mas a verdade é que a gente tem que aprender a ter autocontrole disso. E percebemos que todo mundo passa por isso. Sem exceção. Todos. Todo mundo vai ter um coração partido.
Todo mundo vai ter uma sofrência, sem exceção. Aí a gente tem que ter essa maturidade espiritual, que isso não tem nada a ver com a idade, mas de compreender isso. De falar o que aquela situação está querendo me ensinar. E a vida é mestra em nos ensinar. Porque esses dias eu vi uma frase tão bonita. Para a gente ver um arco-íris, tem que antes ter uma tempestadezinha, uma chuva. Então a gente aprende nas dificuldades. Agora, querer evitar a todo custo, eu já quero me empanturrar de medicamento, isso é um equívoco grave. Muito embora, obviamente, né, em casos agudos, é óbvio que a gente precisa dar um amparo sempre. Então, o que acontece? O desequilíbrio das emoções e sentimentos refletem no nosso perispírito e vão desarmonizar os nossos chakras, que são centros de força, e vão refletir diretamente no corpo físico, ocorrendo assim chamada somatização. Então, quando a gente fala de medicina espiritual, a gente vai tentar organizar isso aqui, e como vocês são médicas, profissionais de saúde, junto com as terapias que vocês sabem. Então, unir um com o outro vai ser lindo. Próximo. Aí a gente vai atingir o que todos nós queremos, a plenitude, que é o pleno equilíbrio sentimental e emocional. Quando a gente atinge isso, não é que a gente não vai ter tempestade, a gente não vai ter dificuldades, pelo contrário, mas a gente vai olhar melhor a coisa. A gente tem mais sabedoria para encarar as dificuldades da vida. E é assim a gente vai tendo a famosa evolução espiritual. Pode voltar lá. Para quem não sabe, desdobramento que ela está falando é quando o nosso espírito, porque o espírito, ele tem a membrana, que é o perispírito. Então, desdobramento é quando a gente sai do corpo físico. É um desdobramento. Saímos, a gente não morreu ainda. Então, a gente sai. O ectoplasma é só quando a gente está vivo. Quando a gente desencarna, não tem ectoplasma. Não se fala ectoplasma. É só no plano material. Ele vai com o perispírito. Desdobramento. Ele sai do corpo e vai para vários lugares, mas vai com o perispírito. O ectoplasma fica no corpo físico lá. Entendeu? Por exemplo, vamos supor, desdobramento que todo mundo tem, sonho. Está todo mundo lá dormindo, né? Babando. Mas só Deus sabe onde está teu espírito. Um sonho é uma forma maravilhosa de desdobramentos. Desdobramento é uma coisa muito comum, todos nós temos. É que às vezes tem consciência ou não. É o momento em que o nosso espírito vai viajar pelo plano espiritual. E a pergunta dela falou, e o ectoplasma? O ectoplasma continua no corpo físico, mas o perispírito foi. Mas tem um cordão que os mantém ali. Se esse cordão se romper, tchau corpício, já estamos lá no plano espiritual. Isso, está ótimo. Pode passar. Então a gente aprendeu aqui o que é um ser integral, é isso. Espírito, perispírito e corpo. Nós temos os desencarnados. No planeta, nós temos hoje 8 bilhões de seres encarnadinhos. E tem o dobro de desencarnados no planeta Terra. A psicosfera do planeta Terra, essa é a população. Beleza? São 24 bilhões de almas por aqui. Seja com corpo, sem corpo. Uma coisa importante falar do plano espiritual, que o plano espiritual é como o plano, é muito parecido com o planeta Terra. Muita gente acha que os espíritos, né? Tem gente que tem medo. Primeiro, não precisa ter medo. Segundo, todo mundo acha que espírito, todo espírito que tem contato, alguma coisa, é tudo espírito evoluído. Não é. Cuidado. Porque no plano também espiritual desse planeta tem muito espírito ainda aborrecido com a luz. Que é o quê? Que são espíritos ainda que estão muito doentes. Porque não é que o espírito... Vamos supor, a pessoa só apronta aqui, mata, acontece, aí desencarna. Não é que ele entrou no plano espiritual... virei anjo. Não existe isso. Não muda nada, a consciência é a mesma. Só que ali vai ser pior, aí vai bater um peso na consciência, porque a verdade vai aflorar. E nós temos encarnados que somos nós. Pode passar. Então, resumindo, a medicina espiritual vai atuar nisso aqui, espírito pelo espírito, a medicina da Terra no corpo físico. Aqui eu acabei de falar já que tudo é manifesto no universo é uma tríade, espiritual, material e energia. Essa energia no centro aqui do Yin Yang, nada mais é que Deus. Deus é energia de puro amor. Deus, ele não é essa figura homem, barbudo, que pune, que corrige. Esquece isso, isso não existe. Deus é uma coisa que a gente não tem condição de compreensão. A gente só pode sentir, compreender, não tem como. Mas a gente sente essa presença.
Nós somos emanação dele direto. Então é esse Deus vingativo que pune, mármore não sei do que, isso não existe. Quem pune é a nossa própria consciência. Que vai olhar e falar, meu Deus, eu fiz isso. Não acredito. Aí o que surge? A oportunidade da gente se redimir. Por isso que a gente está nesse planeta. Todo o tempo. Porque Deus é puro amor. Pode passar. Então nós somos espíritos imortais, que a gente vem vindo de várias vidas, de vários planetas. Você está conseguindo ver daí? Estou te atrapalhando? Tá. Ah, você vê? É, claro. Tom, hein? O nosso planeta, ele está num momento de transformação muito grande. Então a gente falou aqui do ambiente político. Esse ambiente político não é no Brasil, é no mundo todo. Mas tem um lado positivo. Vou falar por quê. Porque hoje, mais que nunca, a verdade está escancarada. A gente pode não gostar, mas é o que é. Ninguém mais se esconde, não tem mais máscaras. Está muito claro, assim. Mas então é o momento que o nosso planeta está chegando o sol da verdade. E vai haver, obviamente, uma transição do que nós somos hoje, um planeta ainda de expiação e provas. A gente não chega a ser primitivo, mas estamos quase lá. Expiação e prova. Nós estamos em pleno século XXI, na Europa, né? Assim dita, evoluída, altamente materialista. Né? Todo mundo quer morar na Europa, quase todo mundo, eu não. Está lá em guerra. E as pessoas ainda apoiando a guerra, mandando dinheiro para a guerra. É surreal, gente. Mas a gente olha e fala, eu não concordo com isso, não coaduno. E tem gente que ainda coaduna com isso. A gente está tendo isso agora. Aí as pessoas mandam mais dinheiro para uma guerra. A gente tem tudo para ser feito no planeta ainda. Enfim, a gente observa e fala, essa consciência eu não tenho e nem quero. Mas isso se dá porque o nosso planeta, ele é um planeta ainda muito primitivo. E ele está em transformação. E ele vai se tornar um planeta de regeneração. Isso é muito legal de saber. Próximo. Isso aconteceu há 10 mil anos atrás. Pode passar. Mais um. Nesse planetinha chamado Capela. Há 10 mil anos atrás aconteceu exatamente o que está acontecendo nesse planeta azul aqui agora. Em que, veja se vocês concordam, no planeta Capela existia uma altíssima tecnologia e uma baixíssima moral. Uma baixíssima ética. É o nosso planeta. Olha o que a gente tem aqui. Celular, internet, nosso amigo filmando, tudo isso. Mas ainda a gente tem uma baixíssima moral. Muito embora a gente tenha tecnologia para não fazer bomba, para se autodestruir. A gente podia pegar aquela tecnologia de drone e ajudar as pessoas. Concorda comigo ou não? Para vocês faz sentido isso, eu fico feliz. Ninguém saiu da aula ainda. Porque é capaz de falar, não, a gente tem que jogar bomba mesmo. Isso aconteceu há 10 mil anos atrás. Aí o que aconteceu nesse planeta? Houve uma cisão. É o que vai acontecer no nosso planeta azul. Isso está escrito no Evangelho do maior espírito que esse planeta já teve, que é Jesus Cristo. Está lá escrito, ele falou, haverá um tempo que ouvirão falar de guerras e chegarão os tempos em que haverá a cisão. Como ocorreu em Capela. O que vai acontecer? A galera que só apronta, fala, deu, né? Deu. Vão ser convidados para ir para um planetinha mais primitivo. E aqui vai ficar pelo menos uma galera da média para cima, digamos, de 0 a 10, de 5 para cima fica, de 5 para baixo, tchau, vai para outro planeta. Isso aconteceu nesse planeta Capela 10 mil anos atrás. Sugiro que leiam o livro Exilados de Capela, quem quiser, para que isso é mais profundo. Ou o mais legal ainda, que chama O Caminho da Luz, que vai contar isso. Aí Jesus baixou nesse Capela e falou para os capelinos, tchau. Quem vai ficar aqui é só do 5 para cima. E adivinha para onde foi do 5 para baixo 10 mil anos atrás? A Terra. Então, nós somos, quem sabe nós somos esses exilados que aprontavam muito lá? Quem sabe? Então, isso é muito legal da gente saber. Próximo. Medicina e espiritualidade. A gente está aqui numa faculdade de medicina. Eu estou muito feliz. E esse movimento está acontecendo no mundo todo. Tratados de medicina e espiritualidade. Então, muita gente usa outros termos. Mas, assim, no Brasil, que é o nosso país, várias faculdades já têm essa cadeira eletiva de medicina e espiritualidade. Isso é maravilhoso. Próximo. E aqui, no caso,
foi o pessoal da enfermagem da USP de São Paulo que fez sobre prece. Quem faz prece, quem está hospitalizado, quem está em estado crônico, realmente tem uma eficácia muito grande e ajuda bastante. Esse aqui é um site que eu sempre sugiro para as pessoas verem. Quem quiser se aprofundar de saúde, existe no Brasil a Associação Médico Espírita. Ninguém precisa ser espírita. Espiritismo também não é uma religião, assim por assim dizer. Ela é uma tríade: ciência, filosofia e espiritualidade. Ninguém precisa se converter, ninguém faz proselitismo. Como a gente foi lá hoje. Deixou bem claro, todo mundo pode ir, fica à vontade. Mas esses estudos aqui é muito legal, porque são pessoas que estudam espiritualidade, mas são profissionais de saúde, são médicos. E criou a associação. Foi criado por uma senhora de Uberaba, que já desencarnou, que tem um livro maravilhoso, chama Doutora Marlene Nobre. Toda a palestra dela que tem no YouTube, altamente recomendável. Só que a AME faz esse estudo, tem um curso completo, que eu sugiro vocês fazerem, que eu já fiz, refaço, 0800, está lá disponível. Bom, vamos falar um pouquinho também da história da medicina. Pode passar. Água não tem aqui, né? Tem um filtro ali, você quer? Ah, por favor. Enquanto vocês não perderem, dúvidas. Alguma dúvida? Não. Tá dando para filmar aí? Tá rolando? Tá bom. Nenhuma dúvida? Tá boa a aula ou não? Muito bom. Então, não sei, ninguém tá dormindo ainda não, né? Camila tá lá tranquila. Tá bom. Eu não penso, Não, mas acorda. Acorda faz tempo. Tá bom. Bom, os símbolos da medicina, todo mundo sabe, né? Que é o esculápio. Mas eu acho que é legal a gente entender um pouco esse símbolo. Porque aqui no Brasil, esse símbolo aqui que tem um bastão central, duas cobrinhas, duas asas, ele é vinculado à contabilidade. Enquanto que a cobrinha com o bastão é vinculada à medicina. Só que nos Estados Unidos, é isso aqui, é vinculado à medicina. A verdade, originalmente, esse seria o bastão da medicina. Porque isso vem, obrigado, querido, da época, obviamente, de Hermes Trismegistus. Que todo mundo vai falar para vocês, até quando vocês se formarem, quem já formou, fez lá o juramento, do Hipócrates. Mas existe gente antes de Hipócrates, que é de onde ele bebeu a fonte. É que eu vou falar aqui um pouquinho, pode passar. Esses espíritos que vieram de Capela, os exilados, eles encarnaram 10 mil anos atrás na Índia. Por isso que a Índia, hoje com a internet e tudo, a gente tem mais acesso à cultura indiana. Mas a Índia é a base de onde esses espíritos encarnaram nos Himalaias. Então é o berço da espiritualidade no planeta. Eu estou falando isso há 10 mil anos atrás. Jesus surgiu no planeta 2022 anos atrás. Mas ainda tem 7 mil anos para trás. E como Jesus é o governador desse planeta, ele enviou vários preceptores dele. Isso é muito legal saber. Então, Ayurveda, alguém já ouviu falar de Ayurveda aqui? Ayurveda, na verdade, Veda quer dizer conhecimento espiritual. Ayurveda. Então, é conhecimento espiritual da vida. Olha que termo lindo. Então, é primeiros estudos que se tem notícia de medicina no nosso planeta. E é muito legal. Em Uberaba tem um centro de referência, tem vários cursos. Quando vocês fizerem, tentem adentrar um pouco nisso. Mas eles vão falar o que eu acabei de falar, que tudo é espiritual, material e energia, que em sânscrito são os gunas, que é Raja, Tama e Sattva, e que nós temos doshas. Cada ser humano vai ter uma conduta de terapia de acordo com a característica de cada um. Não vai ser uma prescrição como a gente é acostumado. Tipo, prescreve analgésico para todo mundo sem saber quem é quem. Eles fazem diferente. Primeiro eles vão fazer uma anamnese e perceber se a pessoa é vata, pita ou kapha. Isso quer dizer o quê? É uma característica individual de cada um. Se uma pessoa é extremamente ativa, se uma pessoa é extremamente passiva, se uma pessoa é muito aérea. Então, primeiro, tenta localizar isso para depois vir com a conduta. Para estimular o que falta. Uma pessoa que está lá meio jururu. Vamos ativar, né, Camila?
E a pessoa que está muito ativa, né, Laura? Vamos desativar. Mas essas são características individuais, isso é muito legal. Não tem nenhum pior nem melhor, mas isso é o que a Ayurveda vai fazer. Próximo. Yoga, quem já ouviu falar de yoga? Yoga está dentro da Ayurveda. Yoga, sabe o que quer dizer yoga? Vocês nunca vão esquecer o que quer dizer yoga. Vou fazer até aqui na frente da câmera. Yoga é isso aqui, ó. O termo união. União. Isso quer dizer yoga. Sabe o que quer dizer religião antes da burocratização humana da espiritualidade? Religião é uma palavra linda. Quer dizer religação. Quer dizer o quê? União. Então yoga é sinônimo de religião. Aí quando a gente fala de religião e de yoga, unir o que ao que? Um caminho religioso ou um caminho da yoga é unir nós a Deus. Não que a gente esteja desunido, porque a gente está dentro, inserido nele. Ele é onipresente, né, onisciente. O problema é que a gente esqueceu. E a gente é bem rebeldinho. Então a gente tem que restabelecer essa volta da nossa consciência para o Criador. Yoga é isso. Então yoga não é meramente as posturas corporais que todo mundo conhece, chamado de asana. Isso é um dos pontos da yoga. Então yoga é uma conduta maravilhosa de vida e que consequentemente vai melhorar, obviamente, porque eles vão falar, mude sua conduta de corpo, de fala e de mente, vai. Próximo. A Universidade do Amor tem um livro que chama O Puro e Verdadeiro Yoga. Se vocês quiserem, eu mando para vocês. E a gente vai fazer um retiro de formação do Puro e Verdadeiro Yoga no carnaval do ano que vem. Já está todo mundo convidado. Então, no Egito também, todo mundo conhece o Egito, tem as pirâmides. O pai da medicina, verdadeiramente, não é Hipócrates. Hipócrates bebeu da fonte desse ser aqui que construiu as pirâmides. Chama-se Imhotep. Imhotep, que é conhecido como Hermes Trismegistus. Hermes 3 vezes grandes. Foi ele que estabeleceu os primeiros compêndios de medicina, os tratados que se tem notícia. Alguém já foi no Egito aqui? Beleza. Você olha para aquela pirâmide, eu já fui, você vê aquela coisa gigantesca, para que serve isso? Não é nem como construiu, que também ninguém sabe ainda. Mas para quê? E é muito legal... Você que fez esses estudos, uma pirâmide, na verdade, o que ela faz? Sabe o que faz uma pirâmide? Ela concentra energia fluídica. É isso. Então, era um grande centro de tratamento. Próximo. Esse livro, O Kybalion, que também a Universidade do Amor fez uma compilaçãozinha, que chama As Leis Espirituais Universais, eu também mando para vocês o PDF. A gente tem tudo impresso, mas o PDF, quem quiser ler ou imprimir, fica à vontade. Mas esse livro é maravilhoso. Que são os ensinamentos de Hermes Trismegisto em relação à vida. Vamos lá. O Kybalion. Pode passar o próximo, já falei. A glândula pineal, o olho de Horus. Muita gente tatua isso também, né? Você sabe o que é o olho de Horus? Se você pegar um corte do nosso cérebro, você vai ver que a glândula pineal nada mais é que o olho de Horus. Interessantíssimo. Esse olho de Horus nada mais é que a glândula pineal. Porque os egípcios já sabiam que o desenvolvimento dessa glândula é o que nos dá a conexão com Deus. Interessante, né? Todo mundo tatua, nem sabe o que é. Você tem a tatuagem aí? Alguém fez? Tem um colega de vocês, Sérgio Felipe de Oliveira, doutor Sérgio Felipe de Oliveira. Ele criou o Pineal Center. Ele só fala de glândula pineal. Tem várias palestras dele no YouTube. Acho que ele criou o Mind Institute de São Paulo. É uma pessoa que é muito divertido e ele fala muito bem sobre a glândula pineal de uma maneira muito mais profunda. Mas fica a dica. Então, o olho de Horus nada mais é que a glândula pineal. Bom, medicina tradicional chinesa, todo mundo já deve ter visto a acupuntura, né? Então, a acupuntura é muito legal, porque ele vai nos meridianos e desbloqueia nos meridianos energéticos que todos nós temos, esses bloqueios energéticos que causam mal-estar no corpo físico, porque nós somos pura energia. E a acupuntura funciona.
Esses tempos atrás, no nosso barquinho do amor, e quem ainda não foi, está mega convidado. Meu objetivo de sempre vir fazer essas palestras para que todo mundo vá para a Amazônia estudar isso e praticar isso. Né, Manu? Levar sua mãe lá, né? Vamos combinar. Vai ser maravilhoso. E aí, uma vez foi uma profissional de acupuntura. Foi incrível, porque lá, os indígenas, eles fazem muito trabalho físico. Então é muita dor física. Quem foi lá, vocês lembram disso, né? Então a gente dá pomada e tal. Mas quando foi essa acupunturista, tinha filas de gente querendo tomar as agulhadinhas, porque ela conseguia liberar as travas físicas, energéticas. Muito legal. O nome dela é Elis, do Espírito Santo. Ainda preciso fazer uma entrevista com ela, ela é muito boa. Vamos lá. Próximo. Bom, Hipócrates, muito embora começou com Imhotep, ele tem o seu super valor. Porque o que ele fez foi, numa ilha, na Grécia, chamada Ilha de Kos, ele começou a receber enfermos e dar tratamentos para enfermos. Foi, teoricamente, o primeiro hospital que se tem notícia. Começou a organizar a coisa. Falou, não, vou arrumar um local adequado, vou isolar esses pacientes e vou dar uma conduta adequada para ele, específica para aquele paciente. Isso tem na Ilha de Kos. Procurem lá, Ilha de Kos. E ele criou esse centro, que é conhecido como o primeiro hospital do mundo. Aí até surgir a nossa famosa UTIs, né? Mas isso é muito legal. Vamos lá, próximo. Galeno, que vocês devem ter ouvido falar também, ele foi posterior a Hipócrates. Galeno, ele foi um grande médico, mas dos gladiadores romanos e dos imperadores romanos. Só que daí Galeno começou a acontecer uma coisa com ele que até então não acontecia na medicina. Começou a entrar muito pecúnio, muito dinheiro na prática da medicina. Porque tratar de imperador, senador e gladiador, entrou uma grana boa. Daí que surgiu, porque até então a medicina era totalmente gratuita e totalmente sacerdotal, vocacional. Mas aí com Galeno começou a surgir essa coisa, não, vamos criar um plano de saúde aqui, vamos começar a cobrar, vai dar uma grana isso aqui. E eu sempre falo isso, todo mundo, como disse Jesus, todo mundo do seu suor tem a valia do seu trabalho, é óbvio. Mas nunca peguem a medicina e deixem a vocação de sacerdotes de Deus para focar no resultado econômico. Isso é um equívoco enorme, totalmente contrário às leis de Deus. Mas façam o trabalho de vocês, porque a remuneração vai vir naturalmente, justamente. Nunca se esqueçam disso, porque esse também é uma linha tênue para se perder. Tênue. E a gente vê isso. Mas nesse planeta, como eu disse, cada um faz o que quer. As consequências virão. O importante é isso. Faça o trabalho verdadeiramente, o recurso vai vir naturalmente, mas a vocação não pode perder, que é a paixão pela medicina, não, mas é que curar o próximo. Ou amparar o próximo, porque quem cura mesmo é Deus. A verdade é essa. Vamos lá, próximo. Bom, na época não existia... o Leonardo da Vinci tem esse livro que chama Anatomia, que eu gosto muito, porque ele começou a desenhar o corpo humano. Próximo. O Mesmer foi um médico que ele começou a perceber, dentro da medicina, que a imposição de mãos, que todo Jesus fazia, os apóstolos faziam, Jesus falava, aplica passe em todo mundo, mas ele percebeu que realmente tem uma eficácia. Tem esse livro muito interessante sobre a história desse médico, chama Mesmer, tem uma palestra muito boa. Esse cara revolucionou a medicina. Sabe o que ele inventou? Em 1800 e pouco, a tal da anestesia. Já ouviram falar? Imagina antes disso como eram as intervenções cirúrgicas em anestesia. Você lembra disso? Anestesia. Ah, você é anestesista? Olha aí. Então, a anestesia... Exatamente. Anestesia... Eu coloquei a foto dele porque a anestesia revolucionou a medicina. Só que é legal a história da medicina assim, beleza, inventaram a anestesia, aí começaram a incisão cirúrgica na galera, com um éterzinho lá, só começou a dar uns outros probleminhas, aí vem um outro e vai trazendo sempre uma solução. Próximo. Vou ver se eu coloquei aqui. Ah, esse aqui inventou o raio-x, também é bem legal, não era médico, mas era um físico, e o raio-x também auxiliou muito, até hoje. Próximo. Ótimo. O Hahnemann é o fundador da homeopatia. Tem um livro dele que chama Organon, que é muito legal. Chama Organon.
que ele vai pegar, ele era médico, e ele vai pegar e vai estabelecer esse similar, cura similar. Porque a alopatia sempre existiu, mas ele vai pegar isso, e mais, ele vai dinamizar. Quem conhece a homeopatia, você pega o princípio ativo e você dinamiza, ele potencializa isso. É muito legal. Próximo. Aí, depois da anestesia, surgiu o Listerine. Quem já tomou Listerine aqui? Que é o do Lister. Vem, aí que é o termo. Porque depois, tem um amigo, colega tem um amigo meu que é anestesista, que ele falou do Lister. Você tem que falar do Lister. Eu falei, por quê? Porque depois da anestesia, a galera começou a morrer. Por causa de infecção. Ninguém tinha nenhum tipo de asepsia. E a asepsia ajudou muito. Então, o Lister que começou a organizar a asepsia. A história da medicina é bem legal. Tem um livrinho, chama História da Medicina em Quadrinhos. Eu recomendo. Para quem faz medicina. Vamos lá. No Brasil, nós tivemos um grande médico chamado Oswaldo Cruz. Tem até a Fiocruz, é por causa dele, né? Aqui em São Paulo a gente conhece muito o Butantan. Mas no resto do Brasil tem a Fiocruz, que é no Rio de Janeiro. Que é lá em Manguinhos, que é maravilhoso. E ele fez um trabalho maravilhoso. Tem que enaltecer esse nosso médico brasileiro, que ele começou a organizar muito, obviamente, a higiene do nosso país, que era uma catástrofe. Né? Então ele fez um trabalho muito bonito no próprio Rio. Vamos lá, próximo. Fleming, sem querer, ele inventou o antibiótico, que também revolucionou a medicina. Por que sem querer? Porque ele estava fazendo um experimento com a penicilina, que é um penicilino, e ele deixou numa lâmina lá que ele estava fazendo. Aí quando ele voltou, ele viu que aquela colônia ali tinha aniquilado as demais. Então ele inoculou. Aí criou o antibiótico. E foi muito interessante que ele percebeu isso, só que ele não deu andamento nisso. Depois de 20 anos, 2 estudantes de medicina, se não me falha a memória, dos Estados Unidos, ou estudantes de biologia, não lembro. Eles viram isso e falaram, nossa, mas isso aqui pode ser muito usual para a gente inocular e para segurar um pouco os bióticos do nosso corpo, fazer um antibiótico, que é um problema grave, né? Sem antibiótico a gente morre também. Então surgiu a penicilina, em 1928, que foi o primeiro antibiótico, a famosa penicilina, salvou muita gente, principalmente na guerra. Né? O Eduardo Bate também, a história dele é muito legal, tem um livro... esses livros, todos eu vou mandar para vocês PDF. Chama-se Cura-te a Ti Mesmo. É um livro maravilhoso. Esse tem que ler também. Cura-te a Ti Mesmo. Ele era um médico, como vocês. Aí ele teve uma patologia muito grave. E ele não conseguia, britânico, ele não conseguia curar a sua patologia. Ele não conseguia. Cada vez ele piorava. Aí ele falou, não está rolando. Aí ele se enfiou numa chácara. Lá ele teve uma inspiração divina e trouxe os florais para o mundo. Os florais, a base é a mesma da fitoterapia. E ele fez isso gratuitamente. Infelizmente hoje vende-se, né, os florais de Bach e é caríssimo. Mas a Universidade do Amor resgatou a metodologia dele e nós hoje distribuímos florais gratuitamente para todo mundo. Isso é muito legal de saber. Mas o livro dele chama Cura-te a Ti Mesmo, é gratuito. E ele também explica como fazer. É muito simples. E a gente vai falar um pouquinho aqui, se der tempo no final, como fazer florais. Próximo. A gente fez lá, né? Foi muito legal. Esse aqui é um documentário que eu espero que esteja no YouTube ainda, que é de uma senhora enfermeira canadense, ela já desencarnou, que ela tinha um centro paliativo. Pessoas já não tinham mais jeito, ficavam lá na enfermaria dela. Esse documentário é muito legal. Clínica da Esperança. Aí o que aconteceu? Ela, no Canadá, lá tem muitos indígenas, conheceu um indígena e ensinou para ela a fazer, com 3 plantinhas, um chá. E ela começou a dar para os pacientes lá esse chá dessas 3 plantas, desse índio que ela conheceu na rua. E esse chá começou a curar muita gente. O que aconteceu naquela época? Todo mundo começou a ficar sabendo, boca a boca, não tinha internet. Começou todo mundo doente, querer ir lá tomar o chá. E começou a curar. Adivinha o que aconteceu? Foi processada, quase presa, mas ela não desistiu. Aí vocês vão ver o documentário. E essas 3 plantas disponíveis até hoje. Nunca se cobrou nada. Infelizmente, o poderio econômico no mundo ainda tem essas... Por isso, de novo,
que nós possamos ter discernimento e compreender tudo isso que nos serve. Próximo. Surgiu a psicologia no mundo, né? Hoje se fala muito de psiquiatria também, mas a psicologia é o quê? Muito embora a psicologia não esteja dentro das biológicas, está na humanas, né? Mas a psicologia foi uma forma de dois médicos, principalmente Freud e Jung, que tentaram compreender a mente humana e viram que muitas das causas eram relacionadas a traumas passados. Então, um trauma, seja qual for na infância, geralmente o Freud pegava muito nos traumas sexuais e ocasionava problemas futuros gravíssimos. Isso hoje a gente sabe que é óbvio, né? Qualquer trauma vai ocasionar para a gente um desequilíbrio. Mas eles pegaram e começaram a introduzir formas de amenizar esse trauma, porque daí não tinha prescrição alopática ou medicinal. Aí era mental, como com a terapia. Simplesmente ouvindo o outro, a tal da psicanálise, o outro falando começa a se liberar daquela emoção, daquele sentimento, e encontrar as próprias respostas. Isso é muito lindo. E eu sempre falo que o maior psicólogo, ou o maior psiquiatra da mente humana, não foram esses dois, foi o Buda. Nós temos a ideia do Buda, um ser de uma seita religiosa, em que ele é, às vezes, até antagônico a Jesus, tipo, eu sou budista, eu sou cristão. Isso não existe, é melhor acabar isso agora. O Buda foi um grande, para mim o maior, pesquisador da como funciona a mente humana. Como ela nos aprisiona, como ela nos prejudica e como a gente pode se libertar dessa própria prisão mental que a gente mesmo cria. Uma coisa chamada ilusão. Isso é maravilhoso, né? Porque hoje nós temos a psiquiatria, obviamente, tentando entender os meandros da mente humana que gera medo, depressão, pânico. E o Buda ensinou isso há muito tempo atrás, de uma maneira muito legal e sem tomar nada. Simplesmente ele falava, medite. Meditação. Já ouviram falar que é meditação? Às vezes as pessoas fazem curso de meditação, fazem simpósios, retiros de meditação. Eu já fiz vários. Tudo maravilhoso. Mas a meditação é a coisa mais simples do mundo. Sabe o que é meditar? É se observar. É se olhar. É parar de olhar para fora. Opa, vou começar a me olhar. É como a gente ter a câmerazinha do Big Brother aqui. Eu estou me olhando, o que eu estou fazendo? Como eu trato a Laura, como eu olho para cá, isso é lindo. É conhecer a si mesmo, como dizia Sócrates na Grécia. E ele tem um texto que se chama assim, os 12 elos da originação interdependente. São ensinamentos maravilhosos, que ele vai explicar como funciona a mente humana. Isso vai ser para um próximo curso. Ou procurem amigos budistas que saibam desse texto, que é maravilhoso. Aí surgiu no planeta o Allan Kardec. Passa mais uma, deixa eu ver se está ali. É isso mesmo. Que vai o Kardec, ele era um pedagogo. Você já deve ter ouvido falar de Allan Kardec, né? Ele era um pedagogo, tinha 50 e poucos anos, e na época, na França, existiam fenômenos espirituais que a elite brincava. Quem já brincou da brincadeira do copo aqui? Nossa. Todo mundo, né? Quem não? Essa é coisa do brasileiro, nunca brincou? Mas você sabe o que é, né? Bota as letras. O Kardec achava que aquilo lá era fake. Isso aí não rola. Aí ele foi convidado e viu. Quando ele viu o fenômeno, aquela mesa subindo, ele falou, nossa, mas como isso? Qualquer ser humano, né? Também falei que tudo está imerso nesse fluido cósmico universal, pode passar. Isso é muito importante. De novo, a gente não pode esquecer isso, vou ressaltar. Nós somos o que pensamos. Se a gente tem pensamento de medo, tudo retrai. Agora, se tem pensamento de fé e esperança, tudo acontece. Então, o nosso pensamento é tudo. Isso, inclusive, o Buda dizia. Próximo. Então, tudo acontece com uma vontade, uma motivação. Qual a minha motivação? Aí surge o pensamento e vai ter uma materialização. E todo pensamento, eu já falei, é uma onda, uma frequência e uma sintonia. Então, que nós possamos sintonizar os nossos pensamentos com coisas altas e boas. Sempre. E toda vez que a gente se sentir mal, é porque a gente está na sintonia equivocada. Aí só ajusta o nosso radinho mental para a coisa melhorar. Como tudo vibra, a harmonização desse pensamento e dessa vibração, como eu disse, é a grande terapia da medicina espiritual.
Como? Alterando novamente a nossa conduta em relação à vida. Não adianta você querer fazer uma terapia espiritual se você não muda as suas mazelas morais. Se você continua roubando, continua mentindo, continua... É enxugar gelo. Porque você pode até tomar vários alopáticos, vai ter um efeito ali momentâneo, mas vai agravando a situação. Vai agravando. Então, quando a gente tem uns apitos de dores, a gente tem que compreender isso. Uma grande sabedoria. E quando vocês tiverem os seus pacientes, vocês vão ser instruídos para isso. E você vai falar, mas é a famosa medicina humanizada que se diz. Que, na verdade, medicina pleonasmo de humanizado, né? Mas, fazer o quê? A gente hoje tem que falar isso para relembrar. Porque medicina... Sabe o que quer dizer a palavra medicina? A arte de curar. Isso já é humano. Mas tudo bem. Vamos fazer uma medicina mais humanizada. Tipo, eu fico assim, mas beleza. Eu entendi o conceito, mas não faz sentido nenhum. Toda vez que a gente está doente, todos nós, quando a gente vai em algum médico, terapeuta, um amigo, sabe o que a gente quer? Adivinha o que a gente quer? Exatamente. A gente quer atenção, a gente quer ser ouvido, pelo menos. E a sinceridade do outro lado. Olha, a gente vai fazer vou fazer o meu melhor para você encontrar seu equilíbrio. Mas você vai ter que fazer a tua parte. Você vai ter que se tornar médico de si mesmo. Porque sozinho não vai rolar. Porque não adianta nada você estar de novo, uma cirrose hepática, tomando o seu litrinho de uísque todo dia. E é o que vocês vão encontrar isso cotidianamente. Isso vai deixar de atender? Não. Mas vai orientar, né? Mas doutor, eu quero beber socialmente. Depende de qual sociedade que você está inserido, né? Vamos lá, próximo. Esse estudo aqui é muito legal. Na verdade, ele era um fotógrafo, escritor, chama Masaru Emoto. Ele percebeu que a água, ela é um condutor fluídico muito importante. E ele viu que o pensamento que você impregna na água vai ter uma formação. Então ele fez uns testes. Colocou lá um copo d'água, depois ele fotografou. Pessoas tendo pensamentos negativos, propositais, raiva, aí ficou assim. Aí o contrário, pensamentos positivos. Quando você vai receber uma fluidoterapia, que é aquela água fluidificada, na verdade ela está impregnada disso aqui, de coisas boas. Isso aí todos nós podemos fazer, todos, sem exceção. Próximo. Bom, existem as patologias espirituais, que como aqui está escrito, os remédios, eles não vão curar as doenças do nosso espírito. Eles vão curar o corpo físico. E ainda vai ter um prazo de validade. Mas se a gente não atuar na causa, é sem chance. Então nós temos algumas doenças espirituais autoinduzidas, as compartilhadas e as doenças kármicas que eu falei de vidas passadas. Então uma coisa muito legal é a gente tem que compreender a doença. Para a gente atuar na doença, a gente tem que compreender. Compreender exatamente tudo que eu falei aqui, que a gente tem falado. Compreender, no caso do teu paciente, o que está acontecendo com aquele ser para ter aquele desequilíbrio corpóreo. Não é só uma mera prescrição medicamentosa, mas é compreender mais profundamente. E de amparar profundamente. Como que estão as suas relações? Às vezes a pessoa mesmo já chega e fala. Mas é muito importante a gente compreender isso. Porque isso realmente é ter uma irmandade no tratamento adequado. Próximo. Então, as condutas e os tratamentos complementares espirituais, alteração sempre, vai ter que alterar a conduta. Mas nós sabemos que não é fácil alterar uma conduta. Não é da noite para o dia. Uma pessoa viciada, um alcoólatra, um tabagista, por mais que ele se esforce, ele não mudei. Não existe isso. Existe um tempo para isso. E a espiritualidade sabe disso. Mas aí ele pode ir ampliando aos poucos, saindo daquela condição. Aí sim tem as terapias. Meditação, que nada mais é que olhar a si mesmo, acalmar um pouco a mente. Então, por exemplo, uma pessoa que é viciada em álcool, ele está no vício. O vício é uma coisa que fica uma marca na nossa mente. Então, ela tem uma emoção negativa, ela fala, ai, nossa, o Claudinho não gosta de mim, vou beber. Né?
Beleza. Ah, Joãozinho não gosta de mim, vou beber. Aí só muda o nome do ser, vai sempre beber. Ah, ninguém gosta de mim, vou beber. O que acontece? É um vício isso. Fica uma marca mental. Para alterar isso, a gente começa a olhar em que momento surge essa emoção para que eu vou buscar esse refúgio que me faz mal, na verdade. Então vai ter todo esse tipo de conduta aqui, ó. Meditação, yoga, fitoterapia, florais, homeopatia, passe energético, preces, fluidoterapia, ectoplasmia e cirurgias espirituais. Isso ajuda a pessoa a se melhorar. E vai aos poucos saindo daquela condição. Então, curar significa elaborar novas criações mentais. Porque uma pessoa muito negativa tem que ir aos poucos criando coisas positivas. Transformando as vibrações dos seus sentimentos e renovando e reorganizando a sua malha perispiritual. Aí a gente vai ter a nossa plenitude. Pode passar. Então, como construir uma saúde integral? É dessa maneira. Começa lá, a gente entendendo que o nosso corpo mental, dentro do espírito, começa a fazer tudo, que o perispírito é essa malha que faz esse intercâmbio com as experiências que nós temos na vida, que a gente vai influenciar diretamente. E que tudo, ó, os pensamentos que são a energia da mente, influenciam diretamente com o cérebro, que vai controlar a fisiologia do nosso corpo. Isso é muito legal, porque está tudo vinculado ao pensamento, que dá essa materialização. Então a medicina do futuro, que é o que a gente está vendo agora, já é do agora, nem é mais do futuro, a gente vai ter esses tratamentos do espiritual, do corpo mental, do perispírito e onde a gente vai, que é o que vocês estão aprendendo no corpo físico. Antes do corpo físico, ó, olha a quantidade de coisas que muita gente ainda desconhece para ser feito. Aqui vocês estão se formando nisso, na medicina tradicional. Mas olha a quantidade de coisas que tem que ser feito também. Isso vai ampliar o conhecimento de vocês, para ser muito mais eficaz nos seus futuros pacientes. Como se recuperar e se harmonizar? Como eu disse, um vício é uma coisa que demora. Então existem várias formas de fazer isso. E é a forma mais natural possível. Aqui eu coloquei algumas que realmente todos nós sabemos que fazem efeito. Por exemplo, tomar sol, a energia das estrelas, ir no mar, tomar banho de cachoeira, ir numa montanha, tomar um passo, um reiki, fazer uma meditação, ouvir mantra, porque mantra ou música clássica é harmonia pura, aromas, caminhar descalço, uma energização muito boa, uma alimentação vegetariana o máximo que puder. Porque a alimentação carnívora, quando você abate um animal, ele vem miasmas naquele alimento que vai influenciar o nosso perispírito. Então isso é importante saber. Massagem, uma massagem é uma coisa maravilhosa. Né? Na Ayurveda se usa muito massagem. Prece e um bom banho. É muito bom. Aqui eu coloquei alguns locais, por exemplo, esse aqui é lá no sul. Em Florianópolis. Não, desculpa. Isso aqui é em Goiânia. Isso aqui é um centro, um hospital que tem em Goiânia, vinculado ao SUS também, mas só de práticas integrativas complementares. É um hospital só de práticas integrativas complementares. Próximo, esse aqui é muito legal em Goiânia. Esse aqui é um lar que faz cirurgias espirituais. E é muito interessante o Lar Frei Luiz, no Rio de Janeiro, porque os espíritos lá se materializam. O espírito de um médico se materializa usando o ectoplasma dos médiuns. Muito legal. É uma incorporação? Hã? É incorporação? Não é incorporação, diferente. Incorporação, o espírito entra no teu corpo, aí o médium vai atuar com o espírito incorporado. Na verdade é diferente. Vai ficar os médiums que vão doar o ectoplasma para o espírito, porque veja que o ectoplasma só está no plano físico. Aí o espírito, não, ele se transforma. Ele se materializa com o ectoplasma. Aí eu te mostro as fotos. Vocês nunca viram isso? Vou explicar o fenômeno. Esse fenômeno é materialização de espírito. Diferente de corporação. Você entendeu o que é corporação, né? É assim, ó, é que nem está o espírito aqui, ele se materializa aqui. Entendeu? Mas como? Ele vai usar o ectoplasma e vai se materializar. Mas é óbvio que precisa de condições, luz, tem toda uma condição para isso. Mas depois eu mando para vocês umas fotos disso. Mas nesse centro,
eles têm um médico que usa desses médios, que tem médios que doam, que tem muito ectoplasma. Aí ele pega esse ectoplasma, se materializa e vai fazer o trabalho. Próximo. É muito legal. Tem um livro que se chama A Face Oculta da Medicina, que vai contar muito bem isso. Vale muito a pena de ver. Bom, locais de tratamento espiritual, toda casa espírita é um local de tratamento espiritual. Aqui nós somos hoje na Terra de Ismael, que é maravilhoso. Tem Goiatuba, que eu vou essa semana, que também gosto muito, que também faz o trabalho de fitoterapia, mas em todo lugar no Brasil, todo lugar vai ter. Graças a Deus. Esse aqui é em Florianópolis, que eu conheço, trabalha com oncologia, muito bom. Quando vocês forem em Florianópolis, vão lá visitar. É um trabalho para quem voltado, ele atende de tudo, mas principalmente para tratamentos oncológicos, que é câncer. E aí é maravilhoso. Uma vez, essa palestra que eu dei na Itália agora, tinha uma mulher catarinense brasileira que estava lá, e ela se emocionou, porque ela levantou e ela falou, olha, eu tinha câncer, fui tratado lá, fui curado. Isso é maravilhoso. Mas veja, esse local, ninguém cura nada, ninguém vai prometer cura, isso é uma falácia, ninguém pode prometer cura. Quem cura é Deus. Não adianta falar, vou na casa espírita você curado? Isso não existe. Essa promessa não existe. O que vai ser é amparado. Vai ter um abraço, um acolhimento, vai ter as condutas. Mas quem cura é Deus. Beleza? Nunca vamos poder esquecer disso. Então, as maiores doenças da humanidade são duas. As doenças que afetam toda a nossa humanidade. Primeiro, egoísmo. A gente só pensa na gente. Segundo, orgulho. A gente se acha muito melhor que todo mundo. Então, esses dois problemas é o que causa toda essa desarmonia no planeta. Principalmente em nós mesmos. E para combater isso, a gente vai utilizar da caridade e da humildade. São os antídotos. Então, toda vez que a gente está muito egoísta, vai fazer muito mal para a gente, pode ter certeza disso. Então, é melhor praticar um pouquinho de caridade. E quando a gente está muito orgulhoso, muito senhor, assim, é melhor a gente praticar a humildade. Nossa. Bom, os fitoterápicos e os florais, eu vou falar um pouquinho, pode passar daqui a pouco como funciona. Esse é o final. A Amazônia está todo mundo convidado, né? Quem ainda não foi, quem foi, volta. É o centro de radiação bioenergética da órbita. Esses são os nossos fitoterápicos, os florais que a gente faz é pomada. Pode passar que a gente distribui gratuitamente para todo mundo. Os florais da Universidade do Amor, ele está pautado em cores. Então nós temos 7 cores. Daqui a pouco eu vou mostrar o PDF. Então cada cor, na verdade quando a gente vê uma cor, na verdade a gente está vendo uma frequência. Então, por exemplo, eu estou vendo essa mesa, essa cadeira azul, a outra cor. Na verdade o que muda é a frequência. Então os nossos florais estão aliados à frequência. E cada sentimento e cada emoção tem uma frequência. Então a gente pega as cores das flores e cria os florais para atuar nessas frequências. Nossa, é muito legal. Então, por exemplo, os florais da Universidade do Amor é assim, ó. Quem tem sentimento de medo, trauma, incerteza, baixa autoestima, sensibilidade excessiva à opinião alheia, vai tomar um floral vermelho, porque o floral vermelho vai dar força e coragem. Quem sente solidão, depressão, isolamento social, desânimo, tristeza, desespero, angústia, é um laranja. Regeneração e construção. Ó, tem uma boa notícia, tem floral aqui para distribuir, quem quiser. É R$1.000 cada um. Quem tem ansiedade, insônia, viciado em trabalho, vai tomar o floral azul claro, porque ele é um calmante. Então essa é a metodologia. Então geralmente a gente está distribuindo isso aqui, as pessoas localizam isso aqui, o que está precisando, e vai ter floral para tomar. É maravilhoso. Todo mundo pode produzir o seu floral. E aí, já eu ensino tanto o fitoterápico quanto o floral. Próximo. As leis espirituais universais. A lei do amor. A lei do amor é quando a gente pratica, quando a gente está egoísta, a gente está contrário à lei do amor. Quando a gente está altruísta, nós estamos na lei do amor. Só que, obviamente, que nesse planetinha azul, ninguém é evoluído ainda o suficiente para só estar na energia do amor. Esse seria o mundo ideal. Mas a gente nem estaria aqui nesse planeta. Mas o máximo que a gente conseguir vibrar isso, mais vai fazer bem para a gente.
E toda vez que a gente se sentir mal, é porque a gente está indo contrário a isso. Aí eu estou falando nem por paciente, é para a gente como paciente. Quando eu estou mal, é porque eu estou agindo muito egoisticamente, estou pensando em mim só, ou eu estou tendo muito orgulho e vaidade. Próximo. A lei da reencarnação eu já falei, que a gente vem de vidas, mas a maior lei de todas, para mim, que todo mundo desrespeita, é a lei de causa e efeito. É o famoso bumerangue. Você joga e volta. Essa é a lei que a gente desrespeita a todo momento. E é a grande mazela da humanidade. Por quê? Eu posso roubar, eu posso mentir, eu posso fazer, não vai pegar nada. Esse é um grande equívoco. Vai pegar tudo. Então, a lei de causa e efeito é você efetivamente vai colher aquilo que você planta. Então, não tem. Se você está colhendo tempestade, veja que você anda semeando por aí. E às vezes não é nem só dessa vida, de vidas passadas. Mas a gente pode começar, sempre que nasce o sol, falar, agora eu vou fazer tudo diferente. A lei da impermanência é uma lei maravilhosa, e a gente também adora desrespeitar ela. A lei da impermanência, tudo muda o tempo todo no mundo. E a gente não quer que nada mude, a gente quer que fique exatamente daquele jeito. Esquece, não vai rolar. É legal a gente ter sabedoria e ser flexível à lei da impermanência. Porque não observar essa lei, a gente vai sofrer muito. Porque tudo vai mudar. Um amor vai chegar, um amor vai partir. Um amigo vai chegar, um amigo vai partir. A nossa juventude vai chegar e ela vai partir. Isso não é para a gente se sentir mal, é para a gente compreender que isso é a vida. Mas também que uma porta se fecha, 1000 se abrem. Então tem uma musiquinha linda da Lei da Impermanência que vocês nunca mais vão esquecer, que a gente vai cantar junto para todo mundo acordar aqui. E essa, para mim, é uma letra que só pode ter sido psicografada de alguma maneira, do Lulu Santos. Presta atenção na letra. Nós vamos cantar junto? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, no ir e vir infinito. Isso é lindo, ó. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda, graças a Deus, o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir para si mesmo agora. Há tanta vida lá fora e aqui dentro sempre como uma onda no mar. Isso é maravilhoso, gente. É difícil, mas é maravilhoso. E tudo muda o tempo todo, ainda bem. Senão ainda a gente está com um tacape tacando na cabeça um do outro. Vai lá. Anamnese espiritual. Depois eu mando isso aqui para vocês façam em casa com vocês mesmos. A anamnese espiritual é uma para si mesmo. Mas eu sempre brinco que os indígenas, a primeira coisa quando ficam doentes na Amazônia é pergunta: em que momento você parou de sorrir para a vida? Esse momento é que você ficou doente. Então é uma pergunta que a gente pode falar. Em que momento eu deixei de dançar, eu deixei de brincar? Qual foi o momento? Foi com a vitória, com a derrota de um político? Ou foi outro momento? Mas é esse momento que a gente tem que mudar. Compreender, porque ali está a causa de tudo. Isso é muito legal. Próximo. Então, que a gente possa saber. Essa é uma poesia que eu gosto muito, que foi psicografada pelo Chico Xavier, e que eu vou ler para ficar mais fácil. Homem, célula ainda escravizada nos turbilhões das lutas cognitivas, egressas do arsenal de forças vivas, que chamamos estática do nada, sob transformações consecutivas, olha a lei da impermanência, vem dessa origem indeterminada, onde se oculta a luz indecifrada, que é Deus, dos princípios das luzes coletivas, vem através de todos os elementos, em sucessivos aperfeiçoamentos,
as nossas vidas, objetivando a personalidade até achar a perfeição profunda, que é a nossa iluminação. Indivisível, pura, e se confunda no transcendentalismo da unidade. É muito profundo essa poesia, depois vocês leem com calma, mas é lindo. Próximo. Essa é a bibliografia desse curso, que eu recomendo para vocês lerem. O Cure-te a Ti Mesmo, que eu disse, que é do Eduardo Bach. Todos esses livros aqui eu posso mandar para vocês por PDF, lá no grupo. Aí vocês imprimem, quem quiser comprar, mas tem tudo em PDF. Próximo. O maior e melhor remédio para tudo é o amor. Se a gente realmente vibra e pratica o amor, a gente vai estar no fluxo universal de Deus. E que a gente possa compreender isso e se esforçar cada vez mais. Então a Universidade do Amor, vocês estiveram lá, sabe que ali a gente fica incessantemente praticando para a gente cada vez se tornar uma pessoa melhor. O maior médico dos médicos foi Jesus, que ele curava não só materialmente, mas principalmente espiritualmente. Porque ele sempre curava as pessoas e falava o quê? Vai e não erra mais. Porque aquilo ali foi a consequência dos atos da própria pessoa. Próximo. E é isso. Vou falar um pouquinho dos florais. Põe lá, por favor, que é o que falta. Olha aí, essa é a parte, o plus do curso. Fitoterápico não tem segredo nenhum. Existem várias técnicas, várias formas de fazer fitoterapia. Mas a Universidade do Amor usa uma que chama tintura, ou extrato vegetal, em que a gente pega uma planta que tem um princípio ativo específico para uma patologia. Vou dar um exemplo, uma planta que todo mundo conhece aqui. Boldo. Certo? Então, boldo é bom para quê? Para o fígado. Todo mundo sabe isso, certo? Maravilha. O que a gente faz? A gente pega o boldo, vai lá, colhe o boldo, as folhinhas. Ao invés da gente macerar ele e fazer o chá, que dá para fazer, mas vamos supor que você esteja em um lugar que não tenha boldo. Aí você quer ter o boldo. Então, a fitoterapia que a Universidade do Amor faz é muito simples. A gente pega o boldo, coloca no álcool cereal, 70%, deixa lá. O máximo de tempo que puder no ambiente escuro. Mínimo 15 dias. Aí o que vai acontecer? Aquele álcool vai pegar as características, os princípios ativos do boldo, vai impregnar no álcool e que vai se formar a tintura extrato vegetal. E dali a gente vai usar diluindo num copo d'água. Entenderam isso? Então, álcool de cereal? Álcool de cereal, 70%. É a coisa mais simples do mundo. Então, por exemplo, já ouviram falar de uma doença chamada depressão? Que é a doença do espírito. Já ouviram falar nisso ou não? Então, no curso da Itália, eu dei lá com um remédio fazer antidepressivo. Olha que maravilha isso. E aí uma mulher falou, nossa, eu aprendi a melhorar aí mesmo. A gente vê essa planta hoje. Alecrim. Pegue um alecrim, bota no álcool, é o melhor antidepressivo do mundo. Mas aí toma o copo inteiro? Muito bem. Aí fica a dica. Dicas do Pico do Diamante. Da Universidade do Amor. Aí você vai pegar um copo d'água, vai pegar o fitoterápico, vai pingar 5 gotinhas. Beleza? Antes de tomar, você vai botar a tua mãozinha. Olha que bonitinho. Já está fluidificando, né? Aí você vai fechar seus olhos, vai se conectar com o teu anjo da guarda, o teu mentor espiritual, e pedir para a espiritualidade amiga ou para Deus que aquele medicamento, aquele fitoterápico, junto com essa água, possa, eu estou sentindo a energia, possa amparar aquele sentimento, aquela patologia, aquela doença que você está sentindo. E aí você... Aí desses 15 dias está pronto? Aí eu... Quanto mais tempo ficar, melhor. Aí, exatamente. Aí você deixa lá no fitoterápico a planta, depois você coa, aí você pode colocar ou direto no copo, ou você bota em vasinho, em garrafinho. É isso. Entenderam? Mas e a quantidade do vegetal? Geralmente eu coloco 30, por exemplo, na Universidade do Amor a gente usa galões 5 litros de álcool. A gente compra lá 5 litros, que é bastante, não precisa, porque 5 litros também vai dar para... A não ser que você queira distribuir gratuitamente, mas tudo bem. Mas vamos supor, você pega lá pequeno, você coloca 30% do recipiente.
Então, por exemplo, vamos supor, você compra 1 litro de álcool cereal. Isso aqui, a garrafa, né? Aqui não tem uma garrafa aqui. Você põe até onde está aquela água ali, ó, 30% de planta. Entendeu? Proporção é essa. 30% de matéria vegetal no álcool. Entenderam? Aí, claro, cada planta vai ser uma planta. Por exemplo, goiaba é um, amora é outro. Mas geralmente a gente faz assim. E se for de fruto, pega a folha. A folha. Por exemplo, figo, que vocês viram lá, romã, amora, goiaba, que são as frutas que a gente usa as folhas da árvore. Aprenderam a fazer fitoterápico? Vai aumentar o valor do curso. Agora florais, vamos lá. Os florais da Universidade do Amor é maravilhoso, gente. Tá aí, vou distribuir. Mas vocês podem aprender a fazer também. Vamos lá. Passa. Então, os florais, eles atuam, assim como o fitoterápico, no perispírito. Que é aquilo que eu falei. O perispírito é a membrana do espírito. E como o nosso espírito é formado de emoções e sentimentos, quando a gente tem um desequilíbrio, por exemplo, a gente está com medo, a gente está com raiva, a gente está desequilibrado. Se durar muito, vai, né? Então a gente precisa equilibrar isso. Próximo. Então, os florais da Universidade do Amor, eu já expliquei que cada cor possui uma determinada frequência. Então, nós pautamos nas 7 cores do arco-íris. Vermelho, violeta, azul claro, azul escuro, claro, verde, amarelo e laranja. Próximo. E aí, cada cor atua para os seguintes sentimentos emocionais e sentimentais. Então, vamos lá. Aí, como eu te disse, tem essa lista. Eu não vou ler todos, né? Mas, por exemplo, egoísmo, orgulho, materialismo, uma flor lilás vai ajudar. Aí pode ser qualquer cor. Desde que não seja tóxico, mas geralmente é a pétala da flor. É a pétala. Pegar a pétala. Vamos lá. Tem muitos que são comestíveis, inclusive. Vai, próximo. Pode passar. Então, ali eu já falei, o floral tem força e coragem, regeneração e faz tudo isso. Próximo. Porque as cores, como eu disse, são frequências. Então, vem uma luz divina e ele se materializa em várias flores. Pode passar. E aí, como preparar os florais? Então, essa técnica é do Eduardo Bate. Os florais de Bate. Então, você pega um recipiente de vidro, coloca as flores da mesma cor, enche lá com água. Essa água tem que ser de uma boa proveniência. Se ela vier fluidificada numa casa espírita, melhor ainda, ou você mesmo pode fluidificar. Aí você colhe as flores pela manhã, coloca as flores nesse recipiente d'água e deixa debaixo do sol o dia todo. O sol vai incidir na pétala que vai impregnar a frequência na água. Entendeu? Não precisa ter sol escaldante, pode ser até nublado, não tem problema, porque o raio solar passa da mesma forma. Aí você filtra, tira as pétalas, aí você já tem o floral já está pronto, você já pode tomar. E ali já está muito concentrado, você não precisa tomar aquilo direto. Você pode pingar algumas gotinhas no outro copo d'água, assim como fitoterápico. Beleza? Você pode fazer isso, quanto mais fresco, melhor. Mas se você quiser conservar isso, falar, vou deixar por mais tempo, quero guardar, não vou tomar só hoje, vou tomar, sei lá, durante um mês. Aí você pode colocar 50% disso, se usa brandy, que é o famoso conhaque, que é um tipo de álcool de cereal. Aí se usa conhaque para isso. Metade. Aí fica conservante. O floral de bar é isso. Próximo. A fluidificação aqui eu explico como fluidificar, porque esse é o diferencial. Fluidificar é você impor a mão, fazer uma prece e pedir para que aquela água atue onde deve atuar. Pode passar. Tá bom. É isso. Viram? Próximo. Volta lá no PowerPoint, por favor. Lá no comecinho, no conteúdo programático. De tudo isso que eu sugeri para vocês, a gente falou tudo. Ficou alguma dúvida? Ou algum tema que está aí que eu não falei, que vocês gostariam de falar mais? Ou já está bom? Foi legal? Foi. Foi bom? Muito obrigado.